Mas o livro Brasil que dá certo, eu apontava as coisas que estavam dando certo no Brasil. Porque a imprensa só publica o que está dando errado. Isso é ruim para a psicologia do país. E eu falei, olha pessoal, deixa eu te mostrar. Tem muita coisa que está dando certo. Enquanto todos viam crises, Stephen Kennedy viu oportunidades e viu o Brasil que dá certo. Mostrou os caminhos através do seu livro famoso, O Brasil que dá certo. Motivou empresários, trabalhadores e inclusive o governo a aproveitar essas imensas oportunidades e potencial do nosso país. Eu mostrei que a política industrial brasileira estava totalmente errada, porque os economistas fizeram a substituição das importações. Esse até hoje. Agora pensa bem, quem é que importava antes de nós produzirmos aqui? Os ricos. Só os ricos tinham condições de importar produtos. Então nós fizemos uma indústria idiota de substituir os produtos que os ricos importavam. Com a abertura econômica, o governo pretendia que o aumento das importações se tornasse um estímulo à competitividade das indústrias brasileiras. Só que nós somos pobres. Pô, economista, não tem nenhum aí, não é nem para uma fábrica, saiu na rua, vocês não foram para a rua, é tudo pobre. Então, o que nós temos que fazer? Deixa os ricos importarem o que eles querem, eles ficam quietinhos, é só 1%, não é isso? Ou deixa os 1% importar e vamos fazer produtos populares para classe C e D. Classe C, que está agora, foi implantar. Muita gente está fazendo classe C e D. E quando a gente vender bem para pobre brasileiro, a gente vai vender para pobre indiano, pobre chinês e pobre americano. E nós também tem pobre. Então por que a gente fica... Não, vamos fazer um centro de tecnologia, vamos criar um chat GPT melhor do que o chinês. Isso é o Luciano Coutinho, a Dilma. Vamos fazer produtos populares. A Harvard Business School era de esquerda. Harvard é de esquerda, como você falou, a Business School também era de esquerda. And there's a further objection that could be raised against Mill's case for justice and rights. Suppose the utilitarian calculus in the long run works out as he says it will, such that respecting people's rights is a way of making everybody better off in the long run. Is that the right reason? Is that the only reason to respect people? E eles descobriram algo que Karl Marx não chegou a ver. E eles descobriram que a previsão de Marx estava errada e que quem estava lentamente dominando o capitalismo eram os administradores e não mais os filhos dos donos originais, os empresários, pessoas que a gente devia admirar, os Bill Gates e o Steve Jobs. É um erro, ou você é de esquerda ou você é de direita, mas é um erro odiar esses caras, porque eles realmente inovaram, nós somos um mundo muito melhor por causa deles. Mas eles estão ganhando demais. Eu sei, mas o que eu vou fazer? Eles não estão por causa do dinheiro, posso jurar. Nenhum dos três estava, eu quero ganhar mais dinheiro, maximizar o lucro, ganância. Não! O nosso amigo Elon Musk, não, ele quer ir para Marte. Como é que é? A SpaceX, fundada em 2002, representa o empreendimento mais ambicioso de Musk, colonizar Marte. O objetivo da empresa é reduzir os custos de transporte espacial e tornar a exploração espacial mais acessível. Não se ganha muito dinheiro indo para Marte, não sei se você sabe.
Não, ele está fazendo isso para melhorar o mundo. E ele tem dinheiro para mudar o mundo. Eu não tenho, né? A minha frustração é essa, eu preciso dos outros. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, esses administradores começaram a ter mais poder e a esquerda de Harvard falou, opa, em vez de fazer uma revolução sangrenta, queria custar 100 milhões de pessoas. Isso estou falando em 1908. Harvard começa em 1908. 100 milhões vão morrer por causa do comunismo e do socialismo, indiretamente, por fracasso, etc. E por vontade. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos capturar o capitalismo através dos administradores. Vamos fazer os administradores serem de esquerda. In the case of justice and rights, if we suspect that Mill is implicitly leaning on notions of human dignity or respect for a person that are not, strictly speaking, utilitarian, we need to look to see whether there are some stronger theories of rights. A gente faz a cabeça deles e eles vão fazer um capitalismo mais humano, mais etc, etc. Aí, e olha que interessante, e eles tomaram uma decisão super complicada e já vamos fazer o MBA. Vai começar com Masters. Pô, como chama? A faculdade de Medicina, que já era só em pós-graduação, Direito e Teologia, mas nem fodendo. Como é que é? Esses administrador já começa no mesmo nível? Vai por mim. Por quê? Porque aí, no undergrad, todos os administradores vão ter que fazer uma educação humanista. Eles vão ser mais humanos. Olha que interessante. The Abigail Adams Institute decided to produce a course guide for the Harvard Humanist, sort of a short guide of courses and important subjects that every educated student, certainly every educated Harvard student, should be aware of before they have graduated. E lutaram e conseguiram fazer a Harvard Business School, onde eles ensinam você a ser centro-esquerda. Né? Eu sou centro-esquerda, por incrível que pareça. Né? A esquerda acha que eu sou direita, a direita acha que eu sou esquerda. É meio complicado essa situação. Mas vamos fazer esses caras ser centro-esquerda. Então, olha o que aconteceu. Então, nós, administradores, começamos a dizer, pessoal, vamos parar de puxar o saco do capitalista, vamos pulverizar o capital, vamos fazer um monte de pequenos acionistas e eles não mandam nada. E quem vai mandar somos nós, administradores, socialmente responsáveis. Criamos uma palavra que você conhece, que é o stakeholder. O que é o stakeholder? Antes, o administrador puxava o saco do stockholder. Era sempre agradar o capitalista. Agora não. A gente está começando a perceber que você, trabalhador, também tem um stake nessa empresa. Você também quer que essa empresa continue. Você também está disposto a se sacrificar aqui e ali e vão te tratar bem. E nós começamos a te dar o quê? Seguro-saúde, aposentadoria, alimentação. Não foi a esquerda que fez tudo isso. Foram esses administradores socialmente responsáveis e eu fui doutrinado nessa linha. Aos 40, eu falei, bom, já estou com dinheiro suficiente, vamos fazer umas coisas para o país, que eu já estava nesse nível. Aí eu falei, um dos problemas é a esquerda não dar dinheiro quando fica velho. Faz o contrário. Então vamos fazer a ideia da filantropia e uma das razões que o Brasil não doa é por causa da filantropia. A gente não confia naquelas entidades que precisam do dinheiro. O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez mais uma operação contra desvios de doações. Uma página na rede social destinada à doação de marmitas pode ter aplicado um golpe. O número de doações recebidas pela administração municipal foi maior do que o entregue para as famílias afetadas. Então eu falei, isso eu sei resolver. Aí eu falei, uma das razões que as pessoas não doam é porque ninguém pede.
Number one. Não doam porque eles têm medo do dinheiro ser mal ou gasto ou roubado. Então eu sou Abílio Diniz e eu disse, pô, se eu vou doar, mas se eles roubarem meu dinheiro, eu vou ficar, a minha imagem vai ficar. Então é melhor não doar. Eu vou fazer, todos fazem o seu, o próprio. Então eu criei um site onde, tá aí, 400, bom, tem aí na minha parede as 400 maiores empresas de filantropia, que ótimo, pô, eu não sabia que tinha 400. E 2, eu criei o Prêmio Bem Eficiente, onde eu premiava as mais eficientes. Eu não vou te garantir que se você puser R$100 mil nessa entidade, que ela vai realmente resolver o problema da educação, tá? Mas pode ficar tranquilo, ele vai gastar seu dinheiro eficientemente. Não vão roubar, a gente deu uma certificada. E todo ano eu premiava 50, não uma só, e não colocava em ordem, eu fazia em ordem alfabética. Você sabe quanto que essas entidades arrecadaram a mais? Por causa do selo de qualidade que eu tinha dado? 500 milhões. 500 milhões. Aí eu fui perseguido pelo governo brasileiro porque eu era elitista, estava premiando o mérito e destruíram o prêmio. Acabaram, foram para meus patrocinadores, não mais financia esse rapazinho. Porque ele é de direita, ele está querendo colocar um mérito. Eu falei, não, vocês não leram a porra do nome do prêmio? É bem eficiente, um trocadilho com beneficente. Né? Um título ótimo, porque as entidades... olha, Cândido, em vez de pedir mais dinheiro, a gente pode nos tornarmos mais eficientes? Essa ficha não tinha caído. Não tinha, tem um monte de... Agora, anúncio, depois que eles ganhavam o meu prêmio, eles anunciaram, nós não somos eficientes, nós somos bem eficientes, e coisa desse tipo. E subiu. A arrecadação subiu. As ideias de Kennedy não ficaram nas páginas da Exame e nem nas aulas. Motivaram dezenas de empresários a trabalhar o critério da gestão. Olhar a administração como uma ferramenta de sucesso. Volto para o Brasil e eu descubro que a Exame, eu vou lá trabalhar na Exame, porque eu queria, era o lugar para expandir as minhas ideias sobre administração. E, para minha surpresa, todo mundo na Exame era esquerda. Eu falei, pô, legal, a minha vida aqui vai ser super fácil. O editor-chefe era o Rui Falcão, que vai ser presidente do PT. Caso Temer assuma, o PT fará uma oposição a um governo ilegítimo, biônico, porque não teve o voto da população. Todos os funcionários de banco eram PT. Eu falei, pô, que legal, não imaginava que iria ser fácil. Bom, eles me boicotaram de cabo a rabo. A esquerda boicota os administradores de cabo a rabo, porque não conhecem essa história. Eles não conhecem a história da esquerda, só conhecem Karl Marx. E Karl Marx errou, ele não imaginou que, de fato, os filhos não tocam a empresa, eles não querem, só querem dividendo, não me enche o saco, não me venha com decisões, você decide tudo. Pô, para nós, excelente. E aí vem uma coisa, quando uma empresa familiar quer aumentar o salário dos trabalhadores, o dinheiro sai da onde? Do bolso dele. E nem pensar. Quando nós, administradores, vamos pensar em aumentar o salário dos trabalhadores, o dinheiro sai da onde?
Do bolso dos acionistas, não sai do nosso bolso, seus idiotas de esquerda. Keynes traz máximas muito simples. Basta replicar o que funciona e abandonar o que não funciona. Com ensinamentos desse tipo, Keynes revolucionou a postura empresarial no que diz respeito à administração. Então o administrador seria o maior aliado. O socialismo teria dado certo se vocês tivessem percebido o que Harvard estava fazendo. Isso 17 anos antes da Revolução Russa. O Trotsky mandou matar todos os administradores, porque eles eram puxa-sacos do capitalismo. Trotsky and the Trotskyists denied the possibility of building socialism in conditions of capitalist encirclement. Mandou matar, não é tirar. E eu só descobri isso uns 15 anos atrás, porque ele falou, tá escrito, entrem, vocês trabalhadores, entrem nas fábricas e tirem os administradores um barril de mão. Barril de mão? Esses caras não podem andar? Não! Isso é cifrado. Matem-os e tirem eles da fábrica mortos. E fizeram isso. Por isso que a Rússia está atrasada até hoje. Aí eles criaram os comitês de fábricas, onde o trabalhador, chão de fábrica, tomava conta da empresa. E qual é a primeira coisa que o pessoal do chão de fábrica fez? Eles eliminaram o quê? A contabilidade de produção. Todas as medidas de produção, eles queimaram, claro. E a produção na Rússia caiu 50% em 1918. Então é tão claro o erro que eles estavam cometendo. Então, e nós fizemos a mesma coisa. Nós odiamos os administradores. Tanto é que Getúlio Vargas, que era de esquerda, fez uma lei dizendo o seguinte: a partir do ano letivo de 1946, extingue-se em todo o país o curso de administração e finanças. Voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Que passará agora a ser exclusivo de economistas. E agora tem a profissão de economistas e vocês, administradores, fora. 50 anos não tivemos administradores, 50 anos não temos pesquisa em administração, 50 anos não temos livros de administração, e quando, 50 anos depois, criamos os cursos de administração, contratamos quem? Engenheiro, economista, sociólogo, psicólogo. Não temos administradores até hoje, tanto que as empresas familiares continuam sendo familiares, porque não tem gente para entregar. E as poucas empresas que realmente se profissionalizaram, 1/3 delas voltaram. Porque nossos administradores são ruins. Aliás, são idiotas, porque eles nem reclamam. E aí, um outro problema que eu tive, quando eu fico falando, pessoal, vocês têm que entender um pouquinho de... Todo mundo tem que entender de administração. Como você entende, sei lá, de direito, 30 para vocês, economia, todo brasileiro entende um pouquinho de economia. Administração, zero. Zero. Nós fizemos uma lei de teto dos gastos. Como fazer uma lei do teto dos gastos? Temos que ensinar a todo mundo que não pode gastar mais do que você ganha. A PEC 241, que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos, é uma medida polêmica. Por um lado, é considerada fundamental para estabilizar a economia porque tenta conter o avanço da dívida pública. Por outro, ameaçaria áreas como saúde e educação. Não, pelo amor de Deus, não pode estar tão atrasado assim. Mas se tivéssemos 30% de QI administrativo, nosso QI administrativo é zero. Se tivéssemos todos nós,
você ia cuidar das suas finanças melhor, você ia ter uma poupança que você não tem, você não pegaria juros à altura que você tem. Olha, você não pagaria a aposentadoria que você não vai receber. Então nós somos uns idiotas porque nós fechamos por 50 anos as escolas de administração. E aí elas surgiram e também não pegamos administrador. Então ainda não temos escolas de administração e pior ainda, um dos defeitos da Harvard Business School, onde eu fiz, eles me treinaram para ser presidente da empresa e não lá embaixo. Então eu aprendi a ser generalista. Eu sei um pouquinho de tudo. E quando eu converso com o diretor financeiro, eu sei tudo que ele está falando. Mas eu não seria tão bom quanto ele. Quando eu converso com um cara de marketing, eu sei tudo que ele está falando. Mas não seria melhor do que ele. Mas eu sei de tudo. E aí o ChatGPT chega para mim e diz: Cane, você sabe qual é o seu problema? Não. É que você sabe um pouquinho de tudo. Então o Brasil, o que está acontecendo? Nós somos 100% especializados. Aí vem eu, que vê o lado, que vocês são mais abertos, eles não entendem. Não têm a menor ideia do que nós estamos falando. Com o livro O Brasil que Dá Certo, Kenneth mostrou que não importava o tamanho das empresas, mas sim a visão das empresas. Ele mostrou que gestão e visão aproveitavam as oportunidades e faziam o país crescer. O país crescendo, os trabalhadores cresciam juntos. Por isso, muito se confunde as posições de Kenneth com posições políticas. Mas, na verdade, Kenneth é um administrador que olha para o futuro e para o progresso. E todos os planos, você vê todos os planos econômicos, esse plano de reforma tributária, todos estão fracassando. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe. Eles esqueceram. Os economistas usaram 4 variáveis, os melhores, né? Não, tem 50, vocês esqueceram 3. O plano cruzado, eu não posso contar, uma história é longa. A nova moeda do Brasil agora é o cruzado, que tem 3 zeros a menos que o cruzeiro. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Eu, no primeiro dia, estou lá, por acaso, me convidaram, que eu era do exame, e eu fiz uma pergunta. Vocês não esqueceram dessa variável? Aí o Pércio: esqueci. Todo mundo olhou para mim e disse: pô, quem é um gênio que achou um erro do plano cruzado no primeiro minuto? Tinha uns 16 economistas, tal, da Unicamp, da USP, que não tinham visto isso, porque ninguém tinha ido numa fábrica na vida. Kenneth não apenas analisou o Brasil, ele desafiou o Brasil e os empresários a serem melhores, olhar o futuro, se preparar para o futuro e olhar várias variáveis ao mesmo tempo. Enquanto economistas olhavam 1 ou 2 variáveis, Kenneth olhava 40, 50 e via situações que os outros não viam. Aí eu escrevi depois um paper anônimo, não assinei, e distribuí dizendo que era de um contador amigo meu, que era o Plano Real. Então o Plano Real foi implantado porque eu escrevi anonimamente. E eu dei o nome de Plano Luca Paciolo, que é o inventor da contabilidade. Eu copiei também, não é? O que é? O Brasil não precisa de uma moeda forte, é o que os economistas dizem até hoje. Não, o país tem que ter uma contabilidade forte. Isso tem que ser forte, para eu não perder o senso de caro e barato. Quando você tem uma contabilidade fraca, que é na própria moeda, o cara está aumentando o preço, você não sabe exatamente se aumentaram ou não, e aí você compra, porque você não perdeu o senso de caro e barato. Tanto é que no discurso do Fernando Henrique Cardoso,
Porque eu também não sei se esse meu plano de fato chegou lá. Eles não sabiam como entrar em contato comigo e eu não tinha muito contato com eles. É o seguinte, o plano real não foi feito agora. Ele vem de longe. O governador Brizola, com esse modo esse linguajar dele tão característico, eu venho de longe. Pois bem, o plano real vem de longe. Vem da Argentina? Vem não. Mas o Fernando Henrique usa. Perdemos o senso de caro e barato. Tem várias frases minhas no discurso do Plano Real. Se eu tivesse assinado, não sairia o plano. Não tem nenhuma dúvida, querido. Foi com o plano da dívida externa. Eu já tinha conversado com 200 fundos de pensões americanos, eu já tinha arrumado, eu conversei com os advogados dos bancos, né? O Citibank endossou a minha ideia e me levou para conversar com os advogados do banco. Eu mostrei o plano, etc. Eles adoraram. E aí eu fiquei preocupado. Como vocês estão adorando? Aí o meu interlocutor foi para o banheiro e disse, agora eu estou preocupado. Se vocês estão adorando, acho que meu plano então está muito generoso para vocês. Não, calma, não. É que com você agora, nós vamos renegociar os contratos com todo mundo. E nós estamos ganhando $200 mil para assessorar o Brasil. E nós vamos ganhar uns $30 mil renegociando todos os contratos. Tá bom, agora eu estou tranquilo. Eles estavam topando. E aí, eu não sei porquê, eles decidiram fazer a moratória. Acho que não entenderam. Os jovens, primeira, tem uma série. O que eu aprendi na vida não está em Platão, não está em Cícero, não está em Aristóteles. Tudo que vocês precisam saber surgiu... Eu não leio, por exemplo, livros escritos antes do ano 2000. Agora, talvez até 2100, 2010, é um livro já mais... Se ele citar Aristóteles, bom, isso é porque aquela ideia do Aristóteles continua vingando até hoje, mas não Aristóteles. Só aquela ideia específica, ele foi o primeiro a pensar, etc. Então, só leia livros atuais, e eu sempre, sempre leia o original. Jamais leia um livro escrito por alguém falando sobre Aristóteles. Leia Aristóteles, não sugiro, mas Keynes, não leia um economista falando sobre Keynes. Leia o livro do Keynes. Mas não é muito difícil? Não, pelo contrário. Keynes, quando ele escreveu, sabia que ninguém entendia do que ele está falando. Então, ele foi o mais didático possível. Agora, o professor que está citando Keynes, qual é o objetivo? A agenda oculta dele? Se mostrar inteligente. É justamente o contrário. Então, se você é jovem, leia o original, um livro de 2100, de 2010 para cá. Outra coisa, jovens, vocês têm que se tornarem adultos muito mais cedo do que vocês estão fazendo. Toda geração está demorando para ficar adulto, né? Tem aquela até piada do filho que está com 40 anos, ainda não saiu de casa. Na Idade Média, não existe o termo criança. Não existia a palavra criança. Isso foi o Rousseau que inventou, um desastre. Antes tinha o pequeno adulto. Então a gente tratava os filhos como pequenos adultos. Eu tratei meus filhos como pequenos adultos, não sabendo que a Idade Média isso era normal. E faz uma diferença. Ao tratar meus filhos como pequenos adultos, eles desde o início tiveram pequenas responsabilidades. E eles participavam das nossas pequenas decisões.
Mas eles se sentiam alguém desde cedo. E o nosso jovem é ninguém até os 30, até os 20. Aos 18 anos ele está colocando tatuagem nos seios e mostrando contra a ditadura de 64. Vocês percebem que vocês não cresceram? Eu tive muita sorte, aos 18 anos eu li o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. E ele dá esse recado. Eu em Harvard tive muita sorte. De novo, Harvard Business School. Eles nos ensinaram umas teorias sobre as fases da vida. Primeira lição. A vida tem 7 fases, ou mais, mas toda fase tem seus padrões, seu repertório, seus conhecimentos específicos. Não dá para ensinar você aos 16 como ter filho se você não sabe com quem casar ainda. Então, cada fase tem aprendizado novo e nós todos paramos no tempo. Fez faculdade, ninguém mais estuda nada. Eu estou na fase final, chamada velhice, onde você tem que olhar para trás, né? Aqui, você olha para trás e está feliz com o que você fez. Não, errei aqui e ali, mas pô, olha, maravilha. Ou você olha, não tem nada, e eu quero que todos vocês façam, vocês jovens, coloquem seu nome no Google. Quantas vezes vocês aparecem? Quantas vezes alguém, além da sua mãe, está elogiando, está gostando de alguma coisa que você faz? Tem gente que tem nada. Eu tenho 116 mil citações. Dá uma satisfação. Eu falei, porra, o que mais que eu preciso na vida? Kenneth é mais do que um professor, ele é um catalisador de mudanças. Ele é uma pessoa que estimula a pensar. O Brasil está mais burro hoje do que 50 anos atrás. Porque ninguém estuda as coisas novas, estão estudando Karl Marx. E é preguiça também. Eles não têm senso de responsabilidade. Pensar no futuro não passa pela cabeça, eles são crianças. E aí eu li um livro, Montaillou, vale a pena ler. É uma boa descrição de uma cidadezinha, Montaillou, na Languedoc, na França, em 1300, onde houve uma inquisição, porque era uma heresia cátara, e quem fez a inquisição era meio fofoqueiro e conta o dia a dia de uma cidade de 68 famílias. Mas é fofoca, né? Excelente o livro. E aí eu vi, ué, que interessante. As crianças são pequenos adultos. Aos 4 anos, eles tinham que mandar recados no nosso internet, o e-mail, né? Para as outras 60 pessoas. Então eles estavam na rua aos 4, indo sozinhos e voltando. Responsabilidade de entregar. Maravilha! E aí veio o Rousseau e diz, não, são crianças. Protejam. E ao proteger, tem uma coisa pior ainda, que é regressão sináptica. Ninguém estuda nada após 2000, mas 10 anos atrás surgiu uma nova ciência, neuropedagogia, que mostra que se você não dar responsabilidade para uma criança de 3 anos, as sinapses que ela desenvolveu, que a gente não sabia, é 100 trilhões. Isso é sinapse. Porque ela precisava na época. Agora, nesses 400 anos, as sinapses estão diminuindo. Don't use it, you lose it. Você tem só 50 milhões. Você só tem 50 trilhões. Eu tenho 50 trilhões. Dá para recuperar? É muito difícil criar uma sinapse do que não deixar ela perder. Então, eles não perdiam a sinapse. Nós estamos perdendo. Não procure uma profissão que você gosta. Você tem que procurar uma profissão que os outros gostam, que os outros precisam.
cirurgião, médico cirurgião, é isso que você tem que ser. Não, eu vou fazer sociologia na USP. Não, não é isso. Você tem que fazer o que a sociedade quer. Essa é a visão correta. E não fazer o que você gosta. Ah, mas professor, e aí? Eu vou escolher uma coisa que eu não goste? Falei, não é bem assim, né? Porque tem, no fundo, 17 mil profissões. As universidades só sabem de 170. Mas se for no YouTube, pô, tem profissão que você não imaginava que você podia ser, né? E aí escolhe 3 que, esses são... E escolha uma dessas 3. Não é a perfeita, mas escolha uma das 3. E aí, você sabe como é que você vai gostar da sua profissão? Você vai amar a sua profissão. Não fazendo bem feito. Se você fizer bem feito, por mais que você odiava, mas se está fazendo bem feito, as pessoas vão começar a te dar um tapinha nas costas. Outros vão te pagar mais. Mas todo mundo vai te respeitar pelo que você é, porque você gosta do que você faz. Isso não existe, mano. Então essa é uma coisa que você tem que pensar muito seriamente. Seus pais querem que você ganhe dinheiro. E outra, dinheiro não é o objetivo da vida. Você tem que ter o dinheiro suficiente para poder se aposentar com dignidade. Em meio a crises sucessivas, Kennedy sempre via a solução na gestão. Ele nunca focou a crise. Ele sempre focou as oportunidades e sempre mostrou o caminho de como aproveitar essas oportunidades. Nesse episódio, vimos um pouco da trajetória profissional desse grande pensador brasileiro.